Do Senhor, você vai aplaudir e glorificar o nome do Senhor, querido, porque Deus é o dono da tua casa, Deus é o dono da tua família, Deus é o dono do teu lar. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Nós vamos dar a palavra agora para a irmã Silvia. Vai ter uma palavra de Deus para a nossa vida agora, em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. Como é bom, né, que a paz do nosso Senhor já esteja conosco, já está, Deus aqui presente conosco, nos abençoando, no culto maravilhoso, onde a presença do Senhor se faz presente. Irmãos, nós estamos hoje no último domingo de maio, e nós, batistas, nós enfatizamos todos os anos o mês de maio como um mês da família. Que bênção, né? Não é que só valoriza em mês de maio, entendo? É a ênfase, né? Em todo o nosso território nacional, os batistas têm essa preocupação. E eu quero contar para vocês o seguinte: hoje estou falando sobre família. Muitos anos atrás, eu era convidada para falar no mês da família. Eu agradecia e não aceitava. E eu tinha umas razões para isso. Então eu dizia: olha, eu não posso aceitar, porque é algo que eu ainda não tenho experiência de ter a minha família. Apesar de, ter vindo de uma família muito abençoada, numerosa, simples, uma família que estava sempre no controle do Senhor, porque Deus habitava no meu lar. E sabendo também, tendo essa consciência de que família é projeto de Deus. Família é o lugar onde as pessoas devem viver em harmonia, ajudando um ao outro, cooperando um com o outro. Então, aquele sentido de ser algo, gostoso de estar. Eu tinha tido essa experiência, e quando lembrava da minha família, convivendo com meus pais, com meus irmãos, eu com os outros irmãos que agregaram também, que meus pais, então, criou também. Então, era um ambiente gostoso, mas eu agradecia. Até que chegou o tempo, há alguns anos atrás, em que eu constituí a minha família. Mas, de fato, ainda, eu também agradecia e não aceitava. E também tinha motivos para poder dizer. Na minha cabeça ainda faltavam elementos que eu acreditava ser essenciais para uma família. E eu acreditava que, assim como eu tenho o pensamento, eu preciso viver o que eu falo e falar o que eu vivo. Na minha família ainda faltavam algumas coisas e que eu dizia, então, não me sentia legítima para assumir um púlpito e falar sobre família. Semana passada, quando o pastor Ronaldo enviou uma mensagem, naquele momento, convidando para hoje, no mesmo momento, eu senti uma alegria, mas uma alegria tão grande, e foi instantâneo. Eu aceitei, e até lembro que eu escrevi, gosto muito desse assunto. E agora você fala, mas por quê? Eu não tenho uma família perfeita, mas eu tenho uma família que hoje eu digo que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem edificado. E é algo tão maravilhoso que eu vejo assim, Deus agindo de uma forma, fazendo uma obra tão incrível, que hoje eu posso afirmar que eu e minha família, nós honramos ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. Mesmo com muitas falhas, mesmo com muitas lutas, mas todos os dias procurando viver na presença do Senhor. A família, essa palavra família, ela tem um significado muito importante para mim, muito valoroso na minha vida. Família também, nós podemos
entender que ela tem algum sentido espiritual. E eu quero fazer para você algumas perguntas e gostaria que você, enquanto eu fizesse a pergunta, até mesmo para haver uma compreensão melhor do que nós vamos nesta noite estar meditando, que você pense consigo algumas perguntas que eu vou fazer. Primeiro, qual é o significado de família para você? Falar de família é algo que traz um sentimento agradável, bom? Ou falar de família para você é algo que não é tão bom, que é ruim, traz uma certa nostalgia? Como é a sua família? Você ama a sua família? Se nós olhamos lá no Google, né, que diz que tem resposta para um monte de coisa, se você olhar lá a definição de família, sabe que ele vai lá, ele diz assim: família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Aí você pega essa definição e pensa assim: há lugares ou pessoas que vivem sob o mesmo teto e não se comunicam. Há pessoas que vivem sob o mesmo teto e não se valorizam. Há pessoas que vivem no mesmo teto e não se amam, que não se ajudam, que não se apoiam. Isso é família? Não pode ser. Nós podemos ver através dos relatos bíblicos, compreender e definir a família como sendo criada e instituída por Deus após Ele ter criado o primeiro casal. E indo mais profundo, nós começamos a entender o sentido da família, então, incluindo uma afinidade espiritual. Quando nós lemos no Salmo 128, nós não vamos meditar nele nesta noite, mas para você entender o segredo de uma família feliz, vale a pena depois conferir. Salmo 128. Eu pergunto, como é que começa uma família, da qual Deus instituiu? É fácil. Da união de um homem e uma mulher, vindo ou não, depois, os filhos. Podemos dizer, né, aqueles que ainda não têm suas famílias constituídas, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas com as quais convivemos, pessoas essas, né, que nós temos laços fortes. Em Gênesis, nós encontramos em 2 momentos essa palavra sendo pronunciada pelo próprio Deus. Em momentos de declarar bênção sobre as famílias em todas as gerações. Há pouco o pastor citou uma delas. Quando Deus chama Abraão, Deus faz a ele uma promessa. E é tão interessante que quando o Senhor diz em Gênesis 12, e é onde nós vamos tomar como base para aquilo que vamos falar nesta noite. Gênesis 12, 2 e 3. Diz assim: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E lá também, em Gênesis 28, 14, o Senhor faz essa mesma promessa ao neto de Abraão. O Senhor fala para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Jacó. Isaac é filho de Abraão e Jacó, filho, né? A família, né? E Jacó, então. E ali numa luta com Deus, o Senhor fala a ele as mesmas palavras. Em você
e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Isso de gerações a gerações. A promessa que o Senhor fez lá é a promessa que vem para nós nos dias de hoje. Famílias abençoadas, felizes, prósperas, vivendo em amor, vivendo em harmonia, em alegria. Isso sim é propósito do Senhor. Deus criou a família. Deus instituiu a família. Deus abençoou as famílias. Então nós podemos dizer, família é projeto de Deus. E por isso jamais aceite alguém chegar e dizer ou afirmar que família é uma instituição falida. Deus não criou nada para falir. Homens e mulheres que têm tido essa liberdade de escolha é que têm então desviado desse conceito dos propósitos do Criador. Mas os planos de Deus não são e jamais serão frustrados. Em qualquer contexto da sociedade em que nós estamos convivendo, né? Nós sempre vamos encontrar pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós. E quando nós chegamos no nosso contexto familiar, não é diferente. As pessoas pensam diferente, dentro da mesma casa. Simplesmente por quê? Porque Deus nos criou diferente um dos outros. Então, Deus nos fez como criaturas únicas. Não há ninguém igual a ninguém. E querer que dentro de um lar todos sejam iguais e haja mais perfeita harmonia é algo muito improvável. Mas buscar ter atitudes para viver de uma maneira mais leve e harmoniosa é totalmente possível. Somos diferentes, pensamos diferentes, mas temos como conseguir dentro de um lar viver de uma forma melhor. E pensando então nesse aspecto, é que eu quero convidar a todos vocês nessa noite a pensarem comigo num tema em que eu pensando e no que iria falar, veio esse tema: a família que almeja viver nos planos divinos. Esse é o meu desejo. E eu acredito que você também pense que assim também deve ser a sua família. Nós temos aqui pais, temos mães, mas independente se você é pai ou não, independente se você é mãe ou não, você é filho. E você convive dentro de um lar. Você convive numa família. E se você ainda não tem a sua, né, com a bênção do Senhor, você terá. E o que vamos meditar hoje serve para os nossos dias, serve para as famílias que ainda vão ser constituídas, porque numa caminhada de família que quer agradar, que quer viver na presença do Senhor de uma maneira realmente abençoada, com os propósitos pelos quais Deus criou a família, é preciso então entender algumas coisas. Então, em primeiro lugar, a família que almeja viver nos planos divinos é aquela que trabalha com as diferenças. É tão incrível como Deus é perfeito e sábio, porque quando Ele criou, quando Ele cria, né, quando Ele faz cada pessoa, cada ser humano, Ele faz com perfis diferentes uns dos outros. Como disse há pouco, ninguém é igual a ninguém. As pessoas pensam diferentes, as pessoas têm pontos de vista diferentes, mas elas devem então a cada dia buscar trabalhar de uma maneira que hajam ajustes para que possam viver melhor e chegar ao objetivo. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, as nossas diferenças também podem contribuir para o sucesso na nossa caminhada. Vejam, quem tem
mais de um filho. Nossos filhos são diferentes uns dos outros. E até na nossa maneira de lidar com nossos filhos, de falar com nossos filhos, é preciso ser diferente. É até uma dica a gente conhecer quais são as linguagens de amor, quais são as linguagens de valorização dos nossos filhos, para a gente poder, então, ter melhor ainda a cada dia esse relacionamento. Uma das coisas que a gente percebe também é que a maioria dos casais... A boca vai secando. A maioria dos casais, quando se conhecem, vão conversando, vão se relacionando, é mais fácil conhecer um do outro aqueles pontos comuns. E quando vão se conhecendo melhor, vai passando o tempo, eles vão descobrindo os pontos em comuns um no outro, as diferenças um no outro. E é tão fascinante isso, porque aí vem até aquela frase assim, né? O homem, né? O rapaz diz: ah, ela me completa nisso. E a jovem, né? Ah, ele me completa nisso. As diferenças dizendo que se completam um no outro. E nessa noite também eu quero compartilhar com os irmãos a história de um casal que durante a nossa reflexão, na nossa reflexão, e essa história, essa experiência, ela vem trazer para a gente um exemplo de pontos que nós vamos então abordar. E eu vou contar a história de uma jovem, nascida e criada num ambiente cristão. E essa jovem, desde criança, participava de todas as organizações missionárias da igreja, de todas as organizações de treinamento, assídua nas EBDs, EBFs, participava de retiros, os cultos semanais, convenções, cursos. A única coisa que faltava era morar na igreja. Porque não, ela morava na casa dela, mas ela participava de tudo e era muito, muito bom. E na infância, ela teve um chamado missionário. Então, cresceu, depois de ter terminado uma faculdade, ela vai para o seminário, ela se prepara. Ao terminar, ela assume o ministério em uma igreja. E ali começa, então, a desenvolver seu ministério. E ela tinha um sonho. O sonho, como a maioria das jovens. Ela queria se casar, ela queria ter um esposo, ela queria ter filhos. E esse sonho, ela tinha também o desejo, né? E nesse período, ela desenvolvendo o seu ministério, ela conheceu um jovem. Mas esse jovem era totalmente diferente de outros relacionamentos, de outros namorados, até noivos que ela já tinha tido. E esse jovem não era cristão. Mas ela estava sendo, sim, encantada e se maravilhando com o caráter desse jovem. E assim, né, tem uma questão importante nisso, que ela tinha uma convicção. E até eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, né? Isso é questão bíblica mesmo, né? Esse jovem era não professava da mesma fé. E a palavra de Deus ensina que famílias constituídas onde os jovens, onde os casais não professam a mesma fé, é considerado como jugo desigual. E é importante considerar isso. Há várias implicâncias quanto dentro de um relacionamento, quando ambos, né, não professam a mesma fé. Mas passado alguns meses, quando eles conversavam, eram muito amigos, é uma amizade muito bacana. No meio nesse período, aquele jovem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Aquela jovem ficou muito feliz. Yes, agora ele é do Senhor. E assim, passado mais um período, alguns dias, começaram a namorar. E esse namoro demorou cerca de, entendeu, uns 3 anos, mas assim, termina, volta. Termina, volta. Termina, volta. E assim era. Tanto que as pessoas não acreditavam que um dia esse relacionamento fosse terminar. Mas acontece que numa noite antes
deles irem, como tinham combinado, de irem ao cartório, já levando a documentação, vendo toda a documentação para o casamento. Aquela jovem, ela travou uma luta espiritual muito grande, em oração, em choro, e não entendendo o que Deus estava falando a ela. E Deus estava revelando a essa jovem que não era para que eles dessem esse passo. Na outra manhã, foi uma manhã muito tensa, um diálogo entre os dois, e foi assim, 2 pessoas saíram dali muito feridas. O relacionamento terminou, sonhos ruíram, mas aquela jovem, ela tinha convicção de que isso que Deus estava revelando nesse momento doía muito, mas ela tinha certeza que obedecer a Deus era a melhor coisa a se fazer. E algo que, como famílias, também nós precisamos entender, ou não só como família, como pessoas, é entender e estar atentos, que quando Deus quer mostrar a sua vontade, nós precisamos ser sensíveis e obedientes para entender que podemos ter diferenças a serem trabalhadas e que através delas, se dermos a liberdade do Senhor agir, do Senhor trabalhar, fazer algo, nós teremos resultados positivos muito mais além do que imaginamos. Nas diferenças, nós somos colocados à prova todos os dias. Há famílias em que pessoas gostam de falar muito. Em contrapartida, nessa mesma família, há pessoas que gostam de ouvir pouco. Há famílias em que as pessoas querem tudo para ontem. E às vezes na mesma família tem gente que não está nem aí, quando der eu faço. Há famílias que alguém dentro da família quer tudo organizado, bonitinho, né, no seu lugar. Enquanto nessa mesma família tem alguém que não está nem aí para deixar tudo fora do lugar, desorganizado, qualquer coisa. Entende isso? Há famílias em que alguém pensa assim, vamos poupar para nós comprarmos algo novo? E a outra pessoa pensa, mas para que? Dinheiro é para gastar mesmo, a gente recebe, tem que gastar. Não vamos guardar nada não. E assim vai, nas pequenas, nas grandes coisas são as diferenças. Mas são diferenças que muitas vezes trazem consequências, né? Não muito boas. Nas pequenas e nas grandes coisas. Quais são as atitudes que você tem tido e percebe que são diferenças a serem trabalhadas? E onde é que está a maneira de resolver isso? A gente detecta um problema? Puxa, isso mesmo que eu preciso mudar. Mas eu preciso saber como realizar, como fazer isso. E está aqui na nossa segundo aspecto. A família que almeja viver nos planos divinos é aquela que está aberta para adquirir novas habilidades. Quando nós entendemos que somos diferentes uns dos outros, independente de idade, mas que queremos viver bem com as pessoas que fazem parte de qualquer grupo que estamos juntos, inseridos, principalmente no que estamos focando hoje, família. Nós acabamos por ter a necessidade de adquirir novas habilidades que vão facilitar o nosso convívio. É interessante no ser humano que algumas habilidades nossas são natas, nós nascemos com elas. Mas existem outras que são necessárias de aprender, de desenvolver. Quais? Perdoar, ser mais paciente, aceitar, respeitar, ajudar, apoiar, confiar, encorajar, escutar e tantas outras que forem necessárias. Mas tem um detalhe. Nós só aprendemos, se quisermos, mas também fazendo, exercitando. Um dos motivos para o rompimento daquele relacionamento que compartilhei foi a postura do jovem em um momento dizer,
a sua noiva. Eu sou assim, eu cresci assim, e eu não vou mudar. A palavra de Deus, ela nos mostra que podemos nos tornar uma nova criatura. É isso que nós nos tornamos quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas além de Salvador, nós temos que ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser o Salvador, o Senhor da sua família também. Isso quer dizer submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo, para que Ele seja o comandante do nosso lar. E para isso eu preciso dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que assim eu e a minha família possa desfrutar de um melhor convívio, buscando as coisas que são do alto e não só as que são da terra. Eu disse que esses jovens romperam. E depois de um ano passado, um deles houve um momento de buscar um contato com o outro por telefone. E é tão interessante que nesse período de um ano que se distanciaram, que não conversaram, que não estiveram juntos, foi um ano de reconstrução na vida daquele jovem rapaz. Ele precisava de várias lapidações e na dor, novas habilidades e percepções foram adquiridas. Ele permitiu Deus agir. Ele permitiu Deus fazer mudanças, de deixar Jesus Cristo não só ser o seu Salvador, mas que Jesus Cristo também fosse o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Foi necessário um período de afastamento, de distanciamento, para que novas atitudes começassem a fazer parte daquela vida, para que pudesse então, se Deus tinha um propósito para esse casal, que realmente viesse a acontecer. Houve um contato por telefone. 6 meses depois, os dois estavam no altar, noivos, né? Casando, seu casamento, um casamento lindo, maravilhoso. A noiva irradiava uma alegria tão grande. É tão interessante que a pessoa que cantava dizia para ela assim: eu canto em tantos casamentos, mas eu nunca vi uma noiva tão feliz como você. Você tem percebido que na sua família, para uma vida melhor, de um relacionamento mais saudável, de uma comunicação mais clara, de ações mais equilibradas, é preciso adquirir novas habilidades? Aquilo que não está legal, aquilo que está falhando, eu preciso estar atento, eu preciso consertar, eu preciso melhorar, eu preciso buscar. Muitas vezes de ceder em alguns momentos, algumas vezes de cobrar, dialogar, de mostrar as consequências ruins de determinadas escolhas, de saber ouvir, de falar em amor. Se você pensa ou lembra de alguma coisa que não está bem na sua casa, você não pensa assim: o outro tem que mudar. Não, eu tenho que pensar no que eu preciso mudar. Você está disposto a adquirir novas habilidades que trarão para a sua vida e, consequentemente, para a sua família, viver os planos divinos? Aí está a solução, já falei. É aceitar o senhorio de Jesus Cristo, para que Ele agir em prudência e sabedoria. Em terceiro lugar, uma família que almeja viver nos planos divinos é aquela que se une para vencer os desafios. Lembram o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu gosto de pensar nessa palavra do Senhor Jesus quando eu percebo os desafios na minha vida. E eu faço uma pergunta: qual família não tem desafios a vencer?
É interessante. Todos temos. Mas também, se nós não tivermos habilidades necessárias, tudo vai ficar ainda muito mais desafiador. Irmãos, aqueles jovens se casaram, cheios de sonhos e planos. Mas muitas coisas começaram a ficar diferentes do que eles imaginavam. Os desafios começaram a acontecer. E um ano depois do casamento, a jovem que desenvolvia o ministério entendeu que era o momento de deixar para desenvolver outros propósitos do Senhor. E passado mais um ano, esse casal foi abençoado com a chegada da sua primeira filha. E nesse inteirinho, algumas mudanças e decisões foram necessárias. Entre eles, os desafios que aquela mãe, nesse momento, que não estava desenvolvendo nada, estava trabalhando e acreditando que poderia desenvolver outras coisas, entendendo que tinha novos propósitos, ela passou em 2 concursos, mas em outra cidade. E com isso, havia necessidade de que ela, com a sua filha bebê, fosse para uma outra cidade. E o esposo, que já era também, trabalhava em outra cidade, que ele permanecesse em sua casa. E família, ela foi feita para ficar junta. Mas nesse caso, essa família só se via nos finais de semana. E daí começaram nessa família um desgaste emocional, um desgaste espiritual muito grande. E foram 4 anos que essa família só estava juntas nos finais de semana, feriados e férias. Até que as setas do inimigo aproveitou brechas e o casal, agora já com 2 filhos pequenos, tomou infelizmente, uma decisão pela separação. E foram alguns meses vivendo dessa forma e nesse propósito. Mas tentando mexer com a documentação desse divórcio, que era uma meta do diabo, mas ele não venceu, porque Deus é maior. E mesmo nas adversidades, Deus opera seus planos. Os planos de Deus não são frustrados. Deus tem seus meios de trabalhar. E dele veio a solução para também uma grande vitória. Porque em meio a uma enfermidade que Deus colocou na vida daquela mãe, que estava com seus 2 filhos, uma de 5 anos e o menino de 2 anos. Deus trabalhou de uma forma que uniu, e uma família que estava prestes a se despedaçar, a se desintegrar. A família que Deus tinha propósitos desde o seu início, e houve uma mudança. O jovem pai entendeu que podia continuar com seu trabalho, mas também ele queria muito a sua família junto, perto de si. Mesmo sendo um desafio para ele, grande, mas ele queria estar junto com a sua família. E ele se dispôs a pagar esse preço. Irmãos, o que mais aborrece nos planos de Deus, quem mais aborrece é o nosso adversário. E ele quer mais de todos os meios, de todas as brechas que houver, arranjar um jeito para destruir as famílias. Porque enquanto nós estamos trabalhando as nossas diferenças, quando nós estamos adquirindo novas habilidades para vencer os desafios, existe uma necessidade muito grande de nos fortalecer na sua palavra, em oração, em busca, em verdade. E isso não estava acontecendo naquele lar. E foi aí que o inimigo encontrou a brecha, mas foi derrotado, e glórias ao Senhor.
Novas atitudes foram necessárias. E a presença de Deus foi imprescindível para vencer os desafios. Assim como é na sua família. Se você não persistir, não lutar, não buscar a presença do Senhor, nada vai adiantar. Somente o Senhor agindo sobre as nossas vidas é que nós vamos conseguir ser vitoriosos. Quais os desafios que a sua família está enfrentando? O que você tem feito para solucionar? Em quarto e último lugar, a família que almeja viver nos planos divinos é aquela que celebra as vitórias. Eu tenho aprendido e tenho vivido experiências incríveis de celebrar vitórias. Como é bom celebrar vitórias, viver vitórias. A Bíblia nos mostra, em muitos momentos, as conquistas que o povo celebravam. Mas, sempre, antes de celebrar vitórias, eles passavam por muitas adversidades, muitas lutas. Sempre eram necessários vencer desafios. Os anos para esse casal passaram. Eles viveram tantas experiências. Os filhos cresceram mais ainda. Apesar de tantas experiências, haviam áreas ainda que não estavam agradando a Deus em tudo. Não estava completa. Deus não estava sendo o centro da vida de todos os integrantes. Por mais que sentiam cada dia sendo abençoados pela misericórdia do Senhor, ainda faltava algo que aquela esposa e mãe clamavam ao Senhor. Os anos passaram e em dezembro de 2020, ano passado, aquele jovem, agora o jovem senhor, ele contraiu o Covid. Ele vai parar no hospital, o seu caso é muito grave. Ele foi entubado. E a esposa que o levara ao hospital, ao saber da gravidade, ainda ali na recepção, ela passa por um momento muito tenso. No momento ela sentiu-se sozinha, talvez desesperançosa pela dor que ela sentia ali, encurvada tinha acabado de ler uma mensagem do esposo. Ele mandou uma foto e pediu autorização aos médicos para escrever uma mensagem. Ele diz: ore muito por mim, o caso é sério. Ali, naquele momento, aquela senhora agora, ela é advertida, ela tem uma experiência muito linda. Ela é advertida e consolada pelo próprio Deus, que estando ali abaixada, ela ouve, ela sente o Deus falando com ela e dizendo: ei, eu estou cuidando de tudo, está tudo sob o meu controle. Foi o suficiente para a paz invadir aquele coração daquela mulher. Aquietar o coração, e antes dela sair do hospital, quando já era possível, ela vai até a porta do hospital, do quarto que ele estava já, e ela diz: olha, ele não viu, mas Deus ouviu e sabe o que ela disse: eu te amo, e em breve eu vou voltar aqui e vou te buscar. E de fato, a família orou, a igreja orou, os amigos em constante oração. E todos, depois de 12 dias, deslumbraram de um grande milagre. E o milagre completo. Por quê? Porque ali naquele hospital entrou um esposo e pai, um homem descompromissado com Deus, descrente, fraco. Mas saiu
12 dias depois, um homem glorificando ao Senhor, transformado pelo poder de Deus. Um esposo, um pai presente, um crente do poder de Deus e uma família toda restaurada e completa na presença do Senhor. Onde todos os dias, desde o dia 13 de dezembro, eles sentam juntos para conversar, meditar na palavra de Deus e orarem juntos. Todos os dias. E esta é a celebração diária. Estar na presença do Altíssimo, de desfrutar as bênçãos que Ele tem tido para com as nossas vidas. Irmãos, nós somos tão falhos, nós somos tão imperfeitos, mas nós somos amados. Nós somos desafiados todos os dias, mas aquele que peleja por nós é quem nos fortalece. A vitória sobre as nossas famílias só depende da nossa busca, da nossa luta, da nossa persistência. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu relutei um pouco. É isso mesmo, Senhor? Não é falar de mim mesmo? Eu entendi que não. O Senhor fez entender que compartilhar essas experiências com os irmãos é mostrar o quanto Ele me ama, é mostrar o quanto Ele ama a minha família, é mostrar como Ele te ama e mostrar como Ele ama a sua família também. Deus é exaltado em todas as coisas, porque somente Ele é capaz de transformar vidas, de cumprir seus propósitos quando se tem um coração aberto e ensinável. Compartilhar a experiência de como Deus quer trabalhar em nossas vidas, em seus planos divinos, em cada família. Seja trabalhando nas diferenças, seja a família se despertando para adquirir novas habilidades, vencendo desafios, celebrando na presença do autor da família. É claro que muitos irmãos identificaram quem é a jovem. Talvez algumas coisas, mas aconteceu isso, irmã? Eu sou a jovem. O meu esposo está ali, para a glória do Senhor. Hoje, 21 anos depois de tudo isso ter começado, desde quando eu conheci Sérgio, o jovem que Deus me deu como esposo e nossos 2 filhos. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem planos para as nossas vidas. E Ele quer nos abençoar. Sejamos ensináveis para aprendermos. A equipe de louvor vai estar aqui. Eu vou estar concluindo essa mensagem. E eu quero ainda complementar que quando em Gênesis 12:3 o Senhor deu aquela palavra que todas as famílias seriam abençoadas. Deus declarou bênção sobre todas as famílias da terra. Sobre a minha família, a sua família, já constituída ou não. Ele prometeu, e você tomar posse é uma decisão sua. As famílias são bombardeadas todos os dias em vários aspectos, mas o Senhor nos tem protegido. Os seus anjos acampados ao nosso redor. E apesar de nós sermos alvos de ataques, Deus tem tido cuidado. Nós sabemos que essa doença que tem assolado muitas famílias, tem levado muitos servos e servas, tem deixado um vazio tão grande em muitas famílias. Mas o Senhor tem prometido que Ele nos acolherá. Irmãos, toda essa situação como a família não pode nos levar ao desespero. Sabemos que além das perdas de pessoas, existem outras preocupações, como empregos, estudos, cuidados, contas para pagar, um monte de coisa que podem tirar-nos do foco de estar centrado no Senhor, de confiar no Senhor. Mas nada disso pode nos abalar. Até pode, se você deixar, se eu deixar.
não pode nos levar ao desespero. Não podemos permitir. Nada está fora do controle das mãos do Senhor, do nosso Pai. As suas promessas lá para Abraão, lá para Jacó, foi de bênção sobre as famílias, todas as famílias da terra. Mesmo tendo tribulações, nós precisamos permanecer firmes nos propósitos do Senhor, nos planos do Senhor, confiando e aguardando com esperança, não permitindo que a tristeza nos invada, que nos contamine, mas que como famílias abençoadas, venhamos desfrutar das promessas que Deus tem feito e do seu cuidado constante. Cada dia, apesar de tudo, agradecendo, adorando e louvando a Deus pelas nossas famílias e com nossas famílias.